conversar a partir de agora o secretário de Estado da Segurança Pública, Chico Lucas. O secretário está aqui para fazer um balanço das ações da pasta, para falar também, claro, do caso que ganhou repercussão nacional nos últimos dias, nos últimos meses, né, o envenenamento na cidade de Parnaíba. Muito bom dia para o senhor, secretário Chico Lucas. Seja bem-vindo aqui ao Comando Geral. Bom dia a todos os ouvintes da FM O Dia. Bom dia, Natan. E bom dia a toda a equipe aqui do Comando Geral. Bom, secretário, não poderia ser diferente, né? Um caso que ganhou repercussão nacional e que teve um desfecho revelado agora nos últimos dias pela Secretaria de Segurança Pública, o caso do envenenamento em Parnaíba. Para abrir a nossa entrevista, gostaria que o senhor fizesse um balanço, portanto, desse trabalho de investigação e do trabalho da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, nesse caso macabro e que ficou muito parecido até com uma série, uma novela. Cada novo episódio, uma revelação surpreendente. Como é que foi esse trabalho de investigação até a polícia chegar, de fato, aos verdadeiros culpados? Olha, foi um trabalho bem conduzido pelo delegado Abimael, é uma pessoa que eu não tinha contato, é um delegado jovem que vivia no interior, chegou recentemente a Parnaíba, mas se mostrou uma pessoa muito habilidosa, muito concentrada, mostrou um hiperfoco e ele fez um trabalho digno. Lógico que a gente fez um grupo de trabalho, montou, coordenados por mim, também presentes no grupo Luci Keiko, delegado Bruno Sulino, que tem experiência no DHPP, o Ian Brainer, que é o diretor de inteligência da Polícia Civil, e o perito-geral do Estado, Nunes, conduzindo a parte da produção da prova técnica. Era um caso complexo porque envolve familiares, né? Então, sempre houve um escamoteamento da verdade, né? Assim, de alguma maneira, a família protegia a matriarca, né? Até não acreditavam. Eu acho que os próprios filhos ainda hoje duvidam, né, da motivação de uma mãe matar seus filhos e netos, né? Então, foi mais nesse sentido. Mas foi uma investigação que consumiu nossas energias. Por exemplo, a perícia trabalhou incansavelmente. Eu quero aqui agradecer todos os peritos do Estado do Piauí, em especial o Laboratório de Toxicologia, lá os farmacêuticos que fazem a perícia, fizeram um trabalho digno e de muito louvor. Agora tivemos 3 episódios, antes aqui do João e do Chico, foram 3 episódios, né? São 3 atos, a gente dividiu em 3 atos. O primeiro em agosto do ano passado. 22 de agosto de 2023, 1º de janeiro de 2025 e eu não lembro exatamente a data, de 22 ou 23 de janeiro de 2025. E aí nesses 3 atos, né, durante a investigação, ficou claro, uma espécie de assinatura até no crime, o modus operandi foi parecido, como é que a polícia avaliou? Inclusive, a avaliação do senhor também sobre o episódio da prisão da dona Lucélia, né, que inicialmente chegou a ser acusada do primeiro envenenamento. Isso. Na verdade, você tem na literatura forense, que a gente depois foi estudar, o envenenamento, quem usa esse tipo de instrumento, do veneno, ele quer esconder a sua autoria. Então, imagina, uma pessoa que mata outra com arma branca, ela não tem receio de ser revelada a sua autoria, ou com um tiro. No caso, o veneno, o objetivo é justamente a autoria não ficar clara. Então, todo mundo que usa veneno quer esconder. Aí você tem exemplo, por exemplo, aquele livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, o cara envenenou as páginas do livro. Então, existem casos de envenenamentos que são feitos ao longo da vida. Você vai botando um pouquinho de veneno todo dia, a pessoa vai passando mal. Então, tem várias experiências como essas. No caso, você tem uma pessoa muito inteligente, aí eu vejo alguns comentários que para mim são preconceituosos, assim, um semi-analfabeto. Instrução não quer dizer que a pessoa não seja inteligente. Ele é um ser inteligente. Ele é uma pessoa muito esclarecida. Francisco de Assis, né? Inteligente, muito inteligente. Uma pessoa que, apesar de poucos recursos, tinha vários livros. Então ele lia, ele estudava. Inclusive foram encontrados livros com ele, Os Médicos Malditos, né? E que eram os médicos do nazismo.
E esse livro tinha várias experiências com os judeus, né, que eram tratados como raças inferiores. E ele também achava que os filhos da Francisca eram seres inferiores, né? Por isso é que ele dispensou a essas pessoas um tratamento tão vil, né, que é um caso de envenenamento. Secretário, bom dia. Bom dia. O caso por si só, de fato, é uma história de terror, né? Provavelmente eu não lembro aqui no Piauí um caso que chama a atenção pela quantidade de vítimas e pelo próprio relacionamento entre os autores e as vítimas. Mas o que tornou, sem dúvida nenhuma, o caso um pouco mais... chamou muito mais atenção também, de certa forma, foi o episódio, obviamente, da prisão da dona Lucélia. Que no primeiro momento ocorreu ali, depois a polícia chegou à conclusão de que de fato ela estava sendo presa injustamente. Agora, chegando nessa reta final de inquérito, de investigações, a polícia concluindo o seu trabalho, o que ocorreu com a dona Lucélia nesse caso pode ser um objeto, de repente, de um processo administrativo para que se apure algumas questões internas, ou isso faz parte do trabalho da polícia? Como é que o senhor, enquanto secretário, acompanha essa questão do que aconteceu com a dona Lucélia, que hoje, né, tem essa marca de ter passado 5 meses presa de forma injustamente? Olha, primeiro, assim, quando nós tivemos o segundo evento, fomos debater novamente e dissemos, vamos pedir a liberdade da dona Lucélia. Então, quem pediu a liberdade foi o próprio Estado. O advogado dela, em nem um minuto, fez questionamentos sobre, por exemplo, e a gente vai já entrar na perícia dos cajus, que é o que mais me incomodou na cobertura da imprensa, para elas entenderem o que é a perícia dos cajus, como ela é irrelevante nesse contexto. Então, por isso é que a gente preferiu segurar a investigação para dizer assim, as pessoas não estão entendendo. Então, a prisão da dona Lucélia é uma prisão processual, certo? Então, é uma prisão para investigar. Naquele momento, havia todos os elementos para que a prisão dela acontecesse. Inclusive, o Francisco de Assis está preso provisoriamente. Então, vamos lá. Se depois ele for julgado em um eventual júri, ele não for condenado, nesse momento, você acha que eu devo soltá-lo? Estou lhe fazendo a pergunta, João. Sim. Acredito que nesse momento não, né? Então, é a mesma coisa. Naquele momento, todos os elementos levavam a dona Lucélia. E aí, esse é uma questão que ela depois ia passar por um julgamento, ia passar por um processo de júri, do tribunal do júri. Inclusive, ela agradece, tem uma reportagem no G1, em que ela agradece a polícia, porque havia toda uma comoção social e um anseio de linchá-la. Então, no dia que a polícia foi à casa dela, ela, na verdade, a gente preservou a integridade dela, porque a vizinhança queria matá-la por conta, lógico, um duplo homicídio, 2 crianças, 7 e 8 anos, gera uma comoção. Então, não houve, de fato, um erro, vamos dizer assim, uma questão sistêmica. Até tem um debate que a prisão processual, ela tem um princípio do indúbio pro societar. Então, na dúvida, no caso de uma investigação, prende. No julgamento, é indúbio pro réu. Então, na dúvida, absolve. Então, naquele momento, os elementos levavam à conclusão de que a dona Lucélia, ela era envolvida. E por quê? Qual foi o principal? Então, vamos lá. Você está num hospital estadual, chega 2 crianças passando mal. E depois se percebe que é um envenenamento. As assistentes sociais consultam a família. A família diz, olha, eles comeram caju dado pela vizinha. Principalmente quem diz isso é a avó. Então, veja só, a avó de 2 crianças que estavam morrendo. Que no momento era acima de qualquer suspeito. É isso. Aí no outro dia a avó vai à delegacia, faz um boletim, o primeiro ato, denuncia a vizinha, dizendo, ela foi que forneceu cajus envenenados. A delegada, diligentemente, no primeiro dia ainda, pede uma busca e apreensão na casa da vizinha. Então, é uma medida que não foi pedido de prisão, foi busca e apreensão. Nesse pedido, ela vai à casa da vizinha, a polícia. Chega lá, é perguntado a ela, você tem veneno em casa? Ela diz que não tem. E quando é feita a busca da polícia, é encontrado o veneno. E no mesmo dia, um gato, aí é encontrado na porta da casa dessa vizinha com sintomas de envenenamento. Posteriormente,
é fornecida uma sacola de cajus pelo senhor Francisco de Assis, dizendo que foram os cajus que ela tinha dado. Dessas provas, apesar da gente ter feito os exames, o caju e o gato, por não terem sido coletadas pela polícia, elas não respeitaram a cadeia de custódia, elas não foram levadas em consideração. O que a gente tinha? A gente tinha crianças envenenadas por um produto chamado Terboforce e esse produto sendo encontrado na casa da vizinha. Então, além disso, ela tinha dito que não tinha esse veneno. Está tudo no depoimento. Depois ela disse que... A denúncia da avó das crianças, nesse caso também, né? E a denúncia... Aí, veja só, o caju nunca foi levado em consideração. É por isso que as pessoas... A gente fez mais de 100 exames periciais. Por que o caju não era importante nesse contexto? Porque ele não respeitou a cadeia de custódia. Ele chegou à polícia pelas mãos do Francisco de Assis. A polícia não encontrou na casa dela. Se o Francisco de Assis tivesse sido um pouco mais inteligente, ele tivesse botado veneno no caju, aí tinha dado positivo. E agora, como é que a gente ia responder essa pergunta? Em tese, esses cajus podem ser que ele tenha colhido até em outro lugar. Não, em tese, na verdade, as crianças não comeram caju. As crianças não comeram caju. Elas receberam os cajus, mas elas acabaram não receberam comendo. caju. A Lucélia sempre se negou. Uma história criada, né? Nunca teve caju. Eles beberam suco de uva. Só que no primeiro momento você tem crianças envenenadas. É a única certeza da prova pericial. No segundo momento, como a gente já tinha a experiência do primeiro, assim que as pessoas forem envenenadas, você tem as pessoas envenenadas, vai para casa, faz o local de crime, encontra na comida, no arroz. Aí você vai descobrir como é que foi o preparo do arroz. Tanto é que eles quiseram jogar a responsabilidade para quem doou os peixes e foi descartado imediatamente. No terceiro crime, em janeiro, já no final de janeiro, 23 de janeiro de 2025, a polícia chegou imediatamente. Você tem a Jocilene envenenada, a gente tem o copo que a Jocilene tomou contaminado por veneno, e como a gente fez o swab da mão de todas as pessoas que estavam no café da manhã, o único que deu positivo foi o do Maria dos Aflitos. Então você tem a mão dela com veneno, o copo com veneno e a pessoa envenenada. No primeiro caso não tinha como ter isso, porque as crianças elas passaram meses internadas. Então, as pessoas, como é que a gente descobre o que elas comeram? Só com acesso ao estômago. Ora, mas se elas passaram meses, a gente naquele momento estava lutando para que elas vivessem. O Estado foi tão diligente que até a vinda delas para o HUT foi feito de UTI aérea. Então, assim, o Estado cumpriu todo o seu papel, fez mais de 100 perícias. As crianças tiveram o atendimento tanto no EDA, como tiveram da UTI aérea, como aqui no HUT, teve toda a atenção dos médicos, das equipes, e a polícia fez todo o seu papel. Então, assim, o Estado, naquele momento que eu até disse assim, se teve um erro foi sistêmico, porque eu não queria que houvesse nenhum tipo de comprometimento das investigações, porque quando começa a esses questionamentos, aí começa, a delegada se sentiu altamente ofendida, já ficou, tanto é que a gente colocou o Abimael, o promotor começa a ficar preocupado, o juiz, aí o foco deixa de ser investigação e dizer quem foi que errou. Então, quem errou fui eu, vamos resolver esse problema, pode deixar a bola para frente que eu vou cuidar disso aqui. Secretário, existe a possibilidade ainda no âmbito dessas investigações da Polícia Civil pedir, por exemplo, a exumação de corpos de familiares, né, que morreram anteriormente a esse envenenamento? Há alguma suspeita nesse sentido, A minha secretário? participação acabou agora, sabe? O delegado, com certeza, Abimael, vai fazer o trabalho dele. Eu acho que ele já até se manifestou sobre isso. Mas a minha participação foi principalmente porque era um caso, realmente, o maior caso de envenenamento do estado do Piauí, talvez do Brasil, um dos maiores, e foi esclarecido. Então, a gente estava focado para evitar aquele tipo de questionamento e evitar que a equipe deixasse de dar atenção à investigação e passasse a ficar dando respostas sobre eventual erro ou não. Então, veja, a história dos cajus, eu nem aprofundei. Assim, a dona Lucélia sempre disse que eles não comeram cajus. A avó disse que comeram cajus. Então, o caju está envenenado ou não fazia diferença. Isso nunca foi levado em consideração para a soltura dela. O que levou à consideração da soltura dela foi o fato de ter tido o segundo. Isso é fato. Ou seja, o segundo evento, no dia 1º de janeiro... E ela presa, elidiu a responsabilidade dela. Então, é fato. Isso é o fato.
Então, quando você estuda o inquérito e a gente vai... O fato dela, ela foi solta por quê? Foi porque teve o segundo evento mesmo. Agora as pessoas pensam assim, quais são as provas do processo penal? Prova técnica. Técnica, no primeiro momento, você tinha exame de sangue e de urina das crianças. Encontrou o produto Terbufós. Prova técnica, encontraram o Terbufós na casa da Lucélia como local de crime. Prova testemunhal, todos os depoimentos dizendo que ela tinha fornecido. E havia uma questão que aí a gente também provavelmente já fazia parte da dinâmica, inclusive foi pouco explorado, por isso que a gente, pela imprensa, Sim. tinha um gato morrendo na porta da casa dela. E havia essa história de que vários gatos eram envenenados. Provavelmente, a gente não tem como provar isso, mas a gente vai também... Os gatos não eram envenenados pela Lucélia, já era pelo Francisco de Assis. E ela já criava a responsabilidade. Então, tem um vídeo do dia do mandado de busca e apreensão. Então, as crianças foram envenenadas dia 22 de agosto. No dia 23, a polícia na porta da casa da Lucélia chega umas crianças com um gato envenenado. Esse vídeo tá aí, tá? A gente botou no drive. E o Francisco de Assis estava lá olhando. Tem ele no entorno da casa. Então, o gato morto... Aí as pessoas dizem assim, geralmente esses gatos são envenenados, é ela que envenena. Só que o gato, foi feita a perícia no gato, a gente fez toda a autópsia do gato, mas ele não foi levado em consideração, por que também? Porque ele violava a prova, a gente não tinha como... O nexo de causalidade, ó, como é o nome dessa moça que veio aqui agora? Natália. Ela me trouxe um copo d'água. Se eu morrer envenenado, quem foi que envenenou? Esse é o X, as pessoas, o nexo de causalidade pode ser quem preparou, pode ter sido envenenado lá na fábrica, pode ser quem botou no gelágua, pode ter sido ela que me envenenou. Então, o nexo de causalidade, as pessoas, como é que... A prova técnica é a seguinte, ele morreu envenenado, ponto. Por quê? Porque é feito exames de sangue, urina, o toxicológico. Agora, quem colocou o veneno, isso precisa ter uma contemporaneidade com o local do crime, que não foi possível no primeiro caso, mas foi possível no segundo, e no terceiro foi possível, principalmente o suave na mão das pessoas. Tinha várias pessoas na mesa. Quem é que tinha sinais de veneno? A Jocilene, que morreu no sangue, e a Maria dos Aflitos nas mãos. Então, fechou o caso. Ainda não foi a confissão, pessoal. Foi a confissão. Não, ela confessou quando a gente mostrou. Ela sempre se negou. Então, assim, não foi a confissão. Foi porque a gente tinha muita prova. A prova técnica qual era? Aí, a Maria dos Aflitos, porque ela não foi presa antes. A gente sempre duvidou da Maria dos Aflitos. Mas na execução, na dinâmica da execução, no segundo momento, ficava claro, era o Francisco. A gente não tinha prova. Então, do mesmo jeito que as pessoas hoje reclamam por que ela não foi presa no segundo, é o mesmo motivo porque a Lucélia foi solta. Então, assim, tudo que a gente fez até agora foi por conta de provas produzidas num processo, no inquérito policial. Ainda sobre a vizinha, a narrativa de que a vizinha se dava mal com as crianças, que maltratava as crianças, que não gostava de criança, contribuiu também para que viesse culminar com a prisão dela? O que tem fato? Existem dois BOs contra a Lucélia por injúria racial. Ela foi racista com vizinhos. Então, ela na verdade, ela é uma pessoa que não era uma pessoa fácil. Então, assim, a vizinhança... Mas isso não torna ela criminosa, né? A pessoa ser antipática não quer dizer que ela seja criminosa. Ela tinha problemas com a vizinhança. Mas também havia essa narrativa de que ela envenenava animais. Só que na nossa visão pode ter sido, inclusive, criada pelo Francisco de Assis. Porque, veja, no dia 23 de agosto, um dia depois das crianças serem envenenadas, eu faço questão de frisar, tem o vídeo do gato chegando e as crianças dizendo, esse gato foi envenenado por ela. Então, havia essa construção de que ela envenenava os gatos. Mas, na verdade, na minha visão, aí eu não tenho como provar, isso é uma coisa que a gente vai ter que investigar mais a fundo. Inclusive, as crianças, a gente vai ter que ouvi-las, saber quem... A gente já até ouviu as crianças, só que elas disseram que não lembram quem deu o gato para elas. Elas chegam correndo com o gato dentro do saco. E quando criança repete, normalmente ouviu, né, a história de alguém. Isso, então essa narrativa, mas de fato ela
as crianças, lá é uma região com muito caju, né? Quem conhece o litoral do Piauí sabe, tanto é que a gente tem o município cajueiro da praia, né? Então, tem muito caju. As crianças pegavam cajus no quintal dela, e ela não gostava, ela era... Rígida. Era uma pessoa rígida e ela tinha todo o direito dela, ela não tem a obrigação de ser simpática com ninguém. Agora, mas dizer que ela cometeu um crime realmente foi esse induzimento às pessoas. É assim, fofoca não, foram depoimentos. Então, assim, imagine, a avó, o esposo dela e a mãe, no tempo, a Francisca, estava viva, dizendo que eles tinham comido cajus. Aí são várias provas testemunhais colhidas sob juramento. Então, elas têm valor probatório, sim. Quantas pessoas são julgadas só com prova testemunhal? Se a gente fosse... tem vários casos em que isso é feito. Então, as pessoas... assim, se manifestam sem entender. Eu mesmo não sou AIS no processo penal, né? Eu sou civilista. Secretário. Sou procurador do Estado, então não sou da área penal, mas me cerquei de... Conversei com advogados, conversei com amigos do tempo da OAB. Assim, eu mergulhei nesse caso para saber as conclusões. Só para encerrar essa temática, a gente já fazer um intervalo, qual o saldo, então, que a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança faz? Qual o aprendizado, na verdade, que esse caso traz às forças de segurança do Estado do Piauí? Natan, só complementando a sua pergunta, já finalizando esse assunto, o inquérito, no caso, agora se encerra, a polícia conclui os seus trabalhos. Como é que funciona, no caso, agora cabe ao Ministério Público apresentar a denúncia? Explica aí um pouco como é que funciona essa questão processual a partir de agora. O delegado está encerrando o inquérito, né? Vai fazer um relatório, vai encaminhar para o promotor, e o promotor ele vai analisar o inquérito. Se ele entender que está incompleto, ele pode pedir novas diligências. Se ele entender que está completo, ele pode oferecer a denúncia, né, contra os acusados. Então, o relatório está sendo concluído e o aprendizado que fica primeiro que o nosso laboratório de toxicologia, o Piauí não tinha laboratório, então foi criado até no ano passado. É um laboratório hoje que tem uma expertise. Então, a gente vai até produzir um paper, né, um paper científico, porque a gente estudou muito o terbufós. Acho que a experiência do Piauí com o terbufós pode ajudar no futuro. É um veneno que a gente tem que ter um controle, inclusive a gente vai ter que pensar aí como controlá-lo mais ainda e até pensar mecanismo, como, por exemplo, colocar coisas que tornem o gosto dele intragável, porque é um veneno muito fácil, muito acessível e que a gente percebeu aí que ele é mortífero e fácil de ser manuseado, né? Então, assim, é um veneno que facilmente encontrado e matou 8 pessoas. A Secretaria vai fazer alguma ação para coibir essa venda legal? Sim, a gente vai, mas é muito mais, assim, tudo é secretaria, isso é coisa muito mais da Anvisa. A gente combate o crime, né? Quase na legislação provavelmente precisa ser alterada, né? Mas já é controlado, né? Na verdade, aí, assim... o empresário que vende um negócio desse, a gente vai tentar responsabilizar, mas eu estou dizendo assim, cabe também consciência de todo mundo, né? Aí quando a gente começa a fiscalizar os empresários, aí vem a grande, é só um trabalhador. Só que a gente viu aí que um veneno matou 8 pessoas. Então veneno não pode ser vendido como se vende bombom, né? Tem que ser visto com muito mais seriedade. Secretário, primeiro, o balanço que o senhor faz, né, desse primeiro biênio à frente da Secretaria de Segurança Pública, o que foi que o senhor encontrou lá no início e qual a realidade hoje da segurança pública do Piauí após esse segundo ano de gestão? Olha, assim, o balanço que a gente faz, a gente encontrou uma segurança, principalmente havia uma falta de integração maior entre as polícias, né? Então, acho que o grande divisor de águas foi a criação da Superintendência de Operações Integradas, que é conduzida pelo Matheus Zanata. Essa forte integração, acho que ajuda o fato de eu não ser de nenhuma força policial, sou nem policial civil, nem policial militar, então eu tenho essa independência de falar o que penso e de colocar as atribuições de cada um dentro do seu leque, né, de legal. Principalmente também a visão de que a gente tem que fazer o básico bem feito, então vamos focar no que é básico, então mais efetivo, mais inteligência, dados. Eu criei o Data SSP, que é o Núcleo de Ciências Aplicadas à Segurança Pública. Eu trabalho muito com dados, né? Então hoje eu tenho muitas parcerias com a universidade
federal, com o IFP, com a estadual, a gente tem esse núcleo, são 9 projetos hoje que a gente cuida. E o principal é o investimento em inteligência, em integração. Vamos dizer que o carro-chefe, aquilo que nos deu mais visibilidade foi o CellGuard, né, que é um sistema que foi criado pelo pessoal do Piauí, que hoje está no Ministério da Justiça, está em vários estados. Dos celulares, né? É o sistema de celular, é o protocolo, né? Internamente a gente chama o sistema de CellGuard, hoje ele é um sistema que processa os dados, que filtra, que faz toda essa análise na tomada de decisão, usa até inteligência artificial. Então, esse sistema a gente já deu código-fonte para o Ministério da Justiça e vários estados já estão usando o sistema. A gente forneceu gratuitamente, justamente porque hoje é o maior problema do Brasil, roubo de celular, então a gente conseguiu atacar. Na parte de crimes contra a vida, a gente teve muito êxito na redução dos homicídios. No ano passado foram 10%, a queda foi 10%, e nesse ano foi 11,7%, 24%. Não estamos tendo muito êxito, e é uma coisa que a gente precisa entender melhor, nos feminicídios. Apesar de ter diminuído o número de mortes de mulheres, então no ano de 23 para 24 foi 72 para 71, caiu uma morte. Mas o número de feminicídios aumentou de 28 para 40. Então a gente está tendo muitos feminicídios, e aí é uma coisa que a gente precisa rediscutir enquanto sociedade, porque boa parte das mulheres que morrem, elas sequer fazem um boletim de ocorrência. 90% das mulheres que morreram não tinham medida protetiva. Significa dizer que elas sequer procuraram o aparelho estatal, elas não fizeram a rede de proteção, elas sequer fizeram a denúncia. E agora, esse ano, o vídeo monitoramento, né? A gente já assinou o contrato, nós vamos botar mais de 1.100 câmeras em Teresina e Parnaíba. Além disso, nós compramos um supercomputador, o primeiro supercomputador do Piauí, um dos primeiros do Nordeste, onde a gente está fazendo um projeto aí de integração das câmeras. Então, as câmeras vão produzir dados e a gente vai consumir esses dados e vai também permitir o consumo de dados de imagem de particulares, né? E esse supercomputador ele vai processar essas imagens, ele vai permitir um projeto que a gente tem de visão computacional, que é o FaceP, que é justamente para reconhecimento facial e leitura de placas. Então esse projeto é muito interessante e também feito com as universidades piauienses. Secretário, e a questão das facções criminosas? Elas são uma realidade, obviamente, em todo o Brasil, e aqui no Piauí não é diferente. Como é que o senhor avalia hoje as condições das forças de segurança do Estado para combater a atuação dessas organizações criminosas? E aí eu nem falo o tráfico de droga em si, ou aqueles atos de violência que a gente tem visto, uns matando os outros, mas também a questão da inteligência, do rastreamento, da lavagem de dinheiro, da questão financeira. O braço financeiro. O braço financeiro dessas organizações criminosas. Qual é a estrutura que hoje o Estado tem para combater esse tipo de organização criminosa? Olha, assim, eu acho que o nosso investimento em combate às organizações criminosas, às facções, ele foi muito exitoso, principal o Draco, né? Eu acho assim, o Draco fez mais de 1.200 prisões. E interessante, 1.200 prisões sem nenhuma morte, né? Então, enquanto você tem outros estados com a letalidade policial aumentando, aqui no Piauí, o Draco entra numa comunidade, faz a intervenção daqueles elementos que são criminosos, mas isso não gera nem a morte deles, nem nenhuma nenhum tipo de desdobramento ou efeito colateral na comunidade. Então, dados, a gente tem um universo de 12 mil pessoas que nós temos como criminosos, contumazes. A gente até bateu as portas... 12 mil. 12 mil. Aí, por que não estão presos? Porque eles estão respondendo processo. Esses 12 mil, de onde é que eu tirei esse dado? De pessoas que respondem processo, ou de homicídio, ou de roubo, ou de tráfico de drogas, certo? Ou de organização criminosa. 12 mil. Por que a gente foi bater as portas? Do judiciário. O judiciário julga esses processos. Porque se eles forem julgados, eles vão ser encarcerados. Sendo encarcerados, eles deixam de cometer crimes. É simples, a lógica é muito simples. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui das lanceiras. Tem lanceira que tem mais de 20 processos. Nunca foi julgada. Nunca foi julgado, né? Então, assim... A falha da justiça, né? Não vou... É falha, é omissão. Eu estou pedindo ao corregedor, o desembargador Arivan se mostrou muito prestativo nesse ponto. Eu quero aqui dizer que a gente está muito esperançoso. A central de inquérito também foi a gente tem que dizer aqui, a central de inquérito foi um passo muito importante. O desembargador Ilo, outro presidente do TJ, o anterior,
ele criou essa central de inquérito em Teresina, Picos e Parnaíba. Isso ajudou muito no combate às organizações criminosas. E a gente tem, só para dar um dado aqui, vocês pesquisem, eu vou aqui fazer depois. O Piauí tem, como seus vizinhos, o Ceará aumentou 9% o número de homicídios. E o índice de homicídio lá é mais do que o dobro do Piauí. Pernambuco, mais do que o dobro do Piauí. Bahia, também é muito alta. A mortalidade, intervenção policial lá, enquanto o Piauí morreram 25 pessoas por intervenção policial, lá foi mais de 1.700. Maranhão aumentou 11% o número de homicídios. Então, a gente está cercado de estados em que a criminalidade está aumentando e a gente está conseguindo diminuir, fruto desse trabalho forte da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e essa integração feita pela Superintendência de Operações Integradas. E os cursos de formação, secretário? Havia um que estava programado, né, que foi adiado, inclusive alguns... Dois, o do Bombeiro e o da Polícia Militar. Inclusive os estudantes reclamaram, disseram que alguns se prepararam, alguns deixaram o emprego para aderir a esse curso de formação. Infelizmente eles afirmam que quase em cima da hora o curso foi adiado e isso trouxe um prejuízo para ele. Como é que está esse planejamento no que diz respeito ao efetivo? Tanto a contratação de novos concursos, se tem essa perspectiva, já que a gente parte agora para a segunda parte do governo, e também a questão dos cursos de formação que estavam planejados. O curso da Polícia Civil também. O governador fez um compromisso, um dos compromissos do plano de governo é nomear mais de 4.000 policiais. Ele já nomeou mais de 2.500, quando você soma Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Nós estamos chamando agora 200 bombeiros e mais 650 policiais militares. Só que o que acontece? Por exemplo, no Bombeiros, vários foram eliminados no psicotécnico, na investigação social. Aí eu dou aqui um exemplo de uma pessoa que responde por feminicídio. Ele foi reprovado na investigação social porque ele responde por feminicídio. Ele conseguiu uma liminar para participar do curso de Corpo de Bombeiros. Então, suspende. Vamos analisar todas as liminares. Agora eu vou discutir todas as liminares e só depois eu vou avaliar. Por quê? A pessoa é reprovada no psicotécnico, é reprovada na investigação social, feita com critério. Aí vem uma liminar, aí depois vem todo mundo nos questionar, e com razão, por que que esse policial, quando ele cometeu um determinado ato violento, vamos dizer, ele foi reprovado no psicotécnico, mas está mesmo assim. Então, o psicotécnico, nós vamos discutir, ele é para ser cobrado ou não? É constitucional ou não a cobrança dele? A forma como ele está sendo cobrado está sendo feita dentro de critérios objetivos ou não? Então, vamos discutir com a Justiça, depois a gente vai chamar. Então, eu estou nesse levantamento, porque nós chamamos 200 e vem 40, 50, 60 liminares, não tem planejamento que dê certo, né? Então, assim, no caso dos bombeiros, foram 200 convocados e teve mais de 40 liminares. Então, não tem como você planejar uma coisa e pessoas que muito provavelmente não continuarão, a gente vai brigar para que elas não continuem e que depois vai sair para o Estado, aí dentro do interesse do Estado, da supremacia do interesse público, é só gasto e é só prejuízo. Eu não quero, entre os membros da minha corporação, Corpo Bombeiro, da nossa corporação Corpo Bombeiro, um cara que matou uma mulher. Então, você acha que é justo um feminicida estar dentro do Bombeiros? Não, se é feminicida tem que estar preso, né? Mas ele está solto e ainda vai fazer o curso de formação do Bombeiros. Secretário, voltar bem aqui uma pergunta. Qual a dificuldade de ter o mesmo êxito no combate à comercialização de entorpecente? Digo, no caso do combate ao roubo de celulares, foi um êxito extraordinário, um sucesso. Porém, a questão da comercialização de droga fecha um ponto aqui, abre o outro, o cara solto volta a comercializar. Qual a dificuldade de se ter um êxito maior acerca do combate à comercialização de entorpecente? Você perguntou respondendo, né? É porque tem mercado, né? Eu acho que enquanto não resolver a questão do mercado, da gente desestimular o consumo, mas aí não é só um problema policial, é um problema de saúde pública. Por exemplo, vou lhe dizer, eu estou terminando esses estudos, a droga mais perigosa é o álcool. Ela é a que mais mata no Piauí, mata no trânsito e mata, a maioria dos crimes está envolvido com álcool, e ele é legalizado, né? Então, assim, a gente vai apresentar quase 90% dos homicídios no trânsito tem a ver com o consumo de álcool, e ele mata muito mais do que os homicídios de modo geral.
Então, o consumo de droga está dentro de um contexto social, seja as drogas lícitas ou ilícitas, que precisa ser estudado. Eu não me sinto preparado para isso. Eu não, é uma coisa assim, entender por que as pessoas querem consumir droga, né? Aí tem gente que caminha para o lado espiritual, outros vai estudar a questão psíquica, outros vai estudar a questão biológica. Eu não me sinto preparado para dizer como combater, como desestimular o consumo de droga, né? Mas o tráfico é difícil de ser combatido porque sempre vai haver consumidores, né? Então, enquanto for atrativo do ponto de vista econômico... Secretário, rapidamente aqui, já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Vamos colocar algumas participações no 21069927. Algumas perguntas, né? O contato direto do secretário com o povo. Alô, você no telefone, bom dia. Mas temos um questionamento aqui também pelo WhatsApp do Jefferson, do bairro Memorário. Bom dia, pergunte ao secretário qual é o efetivo da polícia atual e qual seria o efetivo ideal para o estado do Piauí. É o Jefferson, do bairro Memorário, secretário. Olha, hoje nós temos na Polícia Militar em torno de 7 mil policiais, né? 7 a 8 mil. 7 mil, eu não sei exatamente o número aqui de cabeça. Essa questão do número ideal, ele é bem complexo, né? Ele tem... 7 mil na ativa? Nativa, mais 7 mil na ativa. No total é 12 mil entre ativos e inativos. Esse número tem vários parâmetros, então não tem... as pessoas pegam os claros, que são os cargos vagos na lei, e acham que aquilo é o efetivo ideal. Não, ali é cargos vagos, porque tem um quadro, né, de promoção, mas o número ideal tem estudos da ONU, tem parâmetros, mas na verdade a gente tem sempre uma dicotomia, necessidade e possibilidade. O Estado queria contratar muito mais, mas tem a questão econômica, fiscal, né? Então o governador fez um compromisso de chamar 4 mil novos policiais, já chamou mais de 2.500, vai chamar mais 600 agora, vai completar mais de 3 mil, vamos lançar o concurso da Polícia Civil e em breve também, quando terminar essa T3 da Polícia Militar, fazer um novo concurso da Polícia Militar. Bom, tem participação pelo telefone. Alô, você no telefone, bom dia. Bom dia. Quem fala? Antônio. Faça sua pergunta ao secretário. Cuidado com o cachorro aí, rapaz. Não, Antônio José está falando. Fala, Antônio José, faça sua pergunta. Eu queria perguntar ao secretário as pretensões políticas dele. Eu gosto muito do trabalho dele, muito claramente, sincero, íntegro. Agora eu acredito que se ele fosse não sabe pelo PT, né? O Antônio José perguntou suas pretensões políticas. Eu não entendi o final. Ele disse que se o senhor fosse sair candidato, que não seja pelo PT. Que não seja pelo PT. Não, eu já sou filiado ao PT, mas eu sou petista histórico. Até o pessoal brinca dos Rafa Boy, né? Eu já era petista antes de ser Rafa Boy, mas na verdade eu tenho uma visão de mundo. A gente tem que parar de criminalizar, né? Cada um tem uma visão de mundo, né? Tem PT, PL, são os partidos que, vamos dizer, estão no espectro político de lados opostos. Mas assim, o que eu garanto é que é um compromisso que o governador nós fizemos foi de não ser candidato a deputado estadual nem federal, né? Senador também. Então, eu não sei para o executivo, né? Também, mas para o legislativo, com certeza, em 26 nós não seremos candidatos. O secretário deixou em aberto, então, o cargo de vice, viu, Natal? Porque se cogita a possibilidade de você ser um vice na chapa do governador Rafael. Na verdade, o que é conversado é para não excluir, entendeu? Assim, que eu sou taxativo. Quando eu fui presidente da OAB, eu disse que não ia para a reeleição e não fui. Eu fui o único presidente da OAB que não foi para a reeleição, nem foi para nenhum outro cargo. Hoje eu não participo mais do sistema ordem, né? Só vou lá em solenidades eventuais, 2 por ano. Dia do advogado e no aniversário da OAB. Então, o governador pediu assim, não exclua mais essa possibilidade, deixe em aberto, né? Pelo menos descarta, porque você excluir, a palavra é muito forte. Se eu der a palavra, eu cumpro. Então, para deputado estadual, federal, senador, com certeza não. E hoje em dia o que não falta é vídeo, resgatando uma fala de 2, 3 anos atrás. E o que eu falo, eu cumpro. Bom, tem mais participação, 21069927. Alô, você no telefone, bom dia. Muito bom dia, Natan. Bom dia, Magalhães. Bom dia a toda a bancada, ao secretário Chico Lucas, ao Gustavo Henrique. Fazer uma pergunta ao secretário em relação à Polícia Militar, mas ao mesmo tempo que eu vi aí uma resposta política, ele falou que não é candidato a federal, a estadual e nem a senador. Esqueceu de incluir a possibilidade de vice, né? Então,
para poder fechar esse contexto político. Agora, em relação à Polícia Militar, secretária, a todo momento a gente ouve especulações em torno do comandante-geral, né, o Chevan Lopes. Sai ou não sai? Eu particularmente vejo ele como um bom técnico, mas eu gostaria de ouvir dos próprios secretários, até para poder dar uma estabilizada, porque aqui e acolá fica-se havendo essa especulação. E outra, como é que está a questão do acompanhamento das corregedorias, da Polícia Civil e da Polícia Militar, o que tange ao acompanhamento rotina dos policiais, né, na questão tanto da saúde mental, comportamental, né, para que a gente não veja aí aqui e acolá um deslize de um policial desassistido, não só administrativamente, mas como também de forma pedagógica, né? Essa seria a pergunta. Gustavo Henrique, secretário. Tudo bom, Gustavo? Como é que vai? Na verdade, assim, ninguém sabe o cargo é o que eu ocupo. Quem sabe até onde eu ficarei é o governador, né? Então, o meu compromisso é de me dedicar enquanto estiver no cargo. E como secretário, eu não tenho pretensões de mexer no time. Eu acho que o time está ajustado. O Chevan faz um grande trabalho, tem um grande comando lá, são vários bons coronéis, como também o Luciquei, o Coronel Rego. E a gente cobra muito deles, a gente tem um planejamento, um monitoramento. Em relação às corregedorias também. Eu acho que nunca um secretário demitiu tanto. Eu já demiti mais de 12 policiais civis, né? Então, até mudei a lei para permitir, por exemplo, antes, recusar fazer BO era caso de advertência, hoje é caso de demissão. E eu já demiti policial porque se recusou a fazer BO. Então, a gente tem feito esse trabalho junto à corregedoria, mas também o acompanhamento psicológico. A gente tem um projeto chamado Cuidar para Proteger. A gente faz o atendimento biopsicossocial de quase toda a tropa, e aqueles que têm problemas psicológicos, ou até de saúde também, não só psicológicos, a gente está fazendo um acompanhamento, a gente está levando para todos os batalhões e delegacias o Cuidar para Proteger, que é justamente cuidar do policial para proteger a sociedade. Secretário, quando a gente fala no combate à violência, muitas vezes vem logo essa visão da repressão, né, do combate à criminalidade, mas a gente sabe que os investimentos sociais são fundamentais para que se diminua a violência na sociedade. E o senhor tem um olhar mais ou menos sobre isso? Como é que está hoje o braço social da Secretaria? Tem algum projeto para, de repente, o senhor falou do combate ao tráfico de drogas, para, de repente, o Estado chegar com alternativas na área da educação, do lazer, enfim, do acesso à cultura, para que não fique só nessa de repressão, até porque, como o senhor mesmo falou, quando a gente fala em tráfico de drogas, se alguém está disposto a comprar, sempre vai aparecer alguém para vender. Então não adianta só prender quem está vendendo, porque prende hoje, amanhã tem 2 ou 3 no lugar daquele. Como é que está hoje algum planejamento, alguma ação da Secretaria de Segurança no que diz respeito a esse olhar mais social, principalmente para as periferias? Perfeita a sua pergunta. Na verdade, o governador Rafael Fonteles, o carro-chefe dele é a educação, né? Então, o principal investimento em prevenção é a escola de tempo integral. Ela é a solução para vários problemas, inclusive o problema da violência. A criança e o adolescente ficar o dia todo na escola é melhor do que ela ficar na rua. Então, ela recebe alimentação adequada, formação, né? Tem disciplina. Na Secretaria, nós temos a SUCID, que é a Superintendência de Cidadania e Defesa Social. Ela não existia, coordenada pela Coronel Elisete. Então, lá nós temos o braço de atendimento. Então, nós temos várias coordenadorias que atendem o público LGBTQIAPN+, o público negro, criança e adolescente, idoso, como também tem uns trabalhos de prevenção. Aí você tem a Diretoria de Avaliação de Risco. Para você ter ideia, a delegada Eugênia, que é a diretora de avaliação de risco, no ano passado nós fizemos um levantamento de mais de todos os alunos da rede estadual. A gente fez uma análise para saber se eles eram vulneráveis ou ameaçados. E, com base nisso, fizemos intervenção junto com a Secretaria de Educação, por uma cultura de paz na escola. Além disso, nós temos o Pelotão Mirim, o Guardião Ambiental, a Banda Mirim de Música, a gente já está instalando em vários municípios. Pedro II recebeu, Parnaíba, Esperantina, Teresina, e o PROERD, que é um projeto da Polícia Militar, né, conduzida pela Coronel Elza. Então, são várias ações, mas assim, toda ação é bem-vinda, né? Qualquer projeto de bairro que a SASC atenda, ou a Prefeitura atenda, a SEDUC,
E tudo isso faz parte da prevenção. Não é nosso principal trabalho, mas é um trabalho que a gente também se dedica muito. Secretário, só para encerrar nossa entrevista, uma última pergunta aqui do nosso ouvinte, o Willam. Acho que ele é concurseiro, viu? Está perguntando o seguinte. Bom dia, pergunte ao secretário se a banca FGV vai fazer o concurso da Polícia Civil no Piauí. Olha, eu disse que até o dia 31. A gente está finalizando esse debate, mas muito provavelmente vai ser a FGV. Né? A gente quer uma banca de renome nacional. Olha, e depois vocês ficam reclamando. A no CEP, né? Depois a no CEP reclamando. Eu estou pensando em reconsiderar, porque depois vai ter... Mas é importante, é justamente, traz credibilidade. Existe uma frase de um filósofo, eu agora esqueci o nome dele, depois eu vou lhe mandar, que ele fala que os circuitos de consagração social são muito mais relevantes quanto mais distante do objeto. Resumindo, se minha mãe diz que eu sou bonito, ninguém acredita, né? Porque é a mãe da gente. Mas se uma pessoa lá que nem conhece, sempre, esse cara é bonito. Então, assim, quanto mais distante o elogio e mais desinteressado, mais válido ele é. A história do santo de casa não faz milagre. O santo de casa não faz milagre. Então, tipo, se às vezes a pessoa deu pro Fantástico, deu pro Domingo Espetacular, mas às vezes precisa de alguém de fora olhar para reconhecer, porque os daqui não reconhece, ó. Aí diz, rapaz, Chico Lucas, não sei o que, então tipo assim, então essa relação, ela é complexa. Vocês como jornalistas sabem que uma apuração mais distante é mais isenta. Então por isso é que a gente às vezes, então no caso da FGV, um concurso, a seleção ser o mais isento possível, mais distante. Previsão de lançamento do edital, secretário? Não, já está nos finalmente, nós já estamos finalizando. Existe uma questão só para finalizar. Existe o cargo de agente e escrivão. A lei orgânica da Polícia Civil Nacional, o LOB Nacional, criou o cargo de oficial de investigação. Mas não é vinculativo. O Estado está discutindo se vale a pena unificar. Porque, geralmente, os policiais querem ser agentes, mas não querem fazer o trabalho de escrivão, que é um trabalho burocrático, ficar dentro do cartório. Então, muito provavelmente, nós vamos unificar as carreiras. Só que eu estou estudando. Essa unificação está quase finalizada, o projeto de lei já está sendo minutado pela cúpula da Polícia Civil. Quando ele me encaminhar, vou subordinar esse assunto ao governador, unificar, não ter mais agente e escrivão, vai ser tudo oficial de investigação, né? O investigador agora, né? Aí o concurso não vai ser para agente, senão eu ia fazer 200 cargos para agente, 200 para escrivão, vai ser 400, entendeu? Um exemplo. Então, é um concurso só. Bom, secretário Chico Lucas, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. É uma entrevista longa, né? O secretário disponibilizou aqui o tempo para conversar conosco sobre várias temáticas. Muito obrigado, secretário, suas considerações finais. Volte sempre aqui à FM O Dia. Eu que agradeço a FM O Dia, agradeço a todos os ouvintes pela paciência de ter nos escutado. E você que demorou a me convidar, mas se você me convidar, eu venho sempre. Você é uma pessoa que eu tenho respeito e carinho. Tá que nem eu acima do peso, né? Um pouco, né? Não, e aí nós temos que combinar uma corrida, uma caminhada. É verdade, nós estamos gordinhos. Mas enfim, dizer que a gente está aqui a todo momento para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Obrigado, secretário. Volte sempre, né? O convite sempre estendido, né? Não só o secretário Chico Lucas, mas todos os profissionais da segurança pública do Piauí.